Boa noite a todos. Já vi que tem pessoas já aqui. Nós vamos esperar só um minutinho para nós podermos começar, até o pessoal conseguir se conectar. Já vi que tem alguns aqui. Maria Arlinda Gomes, boa noite. Zebileu, boa noite. Auro Barbosa, são os primeiros que estão chegando aqui. Tudo bem, Laurenice? Jovelina, Trevisoli, tudo bem? Como está? Helena Piscini, Michele da Silva, Valdir Nogueira. Estou dando um oizinho aqui para os primeiros que estão chegando aqui, para Deise Ferreira, Cleonice Neto. Tudo bem, pessoal? Logo mais nós vamos estar começando a nossa live. A Silvio Firpo, Helena Brum, boa noite. Estão ouvindo bem? Tá bom o meu áudio, pessoal? Podem escrever aí se está tudo bem com o áudio. Tá tudo bem? Oi, Adriana, Claudiana Pereira, muitas pessoas bem conhecidas aqui. Fabinha Lima, tudo bem, Fabinha? Ok. Paulo Cirilo, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Todos? Ok? Muito bem. A Graça Passos, Donizete Pedreiro. Logo estaremos começando. Já teve um pedido aqui, se nós poderíamos aguardar mais uns 20 segundinhos, que estão se problema na conexão. Vamos aguardar. Logo mais estamos começando. Se acomodem bem aí para nós começarmos o nosso papo, né? Ceissa, tudo bem, Ceissa? Lamartine Dias, ok. Jô Araújo, tudo bem? Boa noite. Aparecida Gomes. Jane Dola, oi. Maria Fernanda, tudo bem? Célia Cavinato, boa noite. Raquel de Tubarão, Santa Catarina, tudo bem? Como vai todos? Já temos pessoas de fora do país também nos acompanhando aqui. Austrália, tudo bem? Mais uns 20 segundinhos e vamos começar. Boa noite. Naja Menezes, dos Estados Unidos. Michele, de São Paulo, capital. Elisa, boa noite. Maria Luísa Moreira, tudo bem? Estão dizendo que a minha taça é chique. Não é bem simplesinho, ó, pessoal. É uma sodinha italiana de abacaxi aqui que a minha esposa preparou aqui. Raquel Ramos, tudo bom? Muito lá, já estamos com quase 1000 pessoas aqui na live conosco. William de Maceió, Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, Márcia de Bagé, Irene de João Pessoa, Lucas da Noruega, pessoal do mundo todo aqui com a gente. Legal. Muito bem. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. É um imenso prazer ter vocês conosco aqui nessa live. E quem já me conhece sabe que nós sempre conversamos de uma maneira muito informal, né? Algo bem simples, espontâneo. Algumas perguntas que nós podemos responder, nós vamos responder aqui. Então, hoje nosso assunto é sobre coito anal ou sexo anal. Para quem está chegando, nós estamos recém começando. E, inicialmente, eu gostaria de já fazer o meu imenso agradecimento ao doutor Fernando Bastos, que ele é um conhecido e renomado urologista de Porto Alegre, conhecido também em todo o nosso país. Apenas para conhecimento de vocês, o Fernando é um amigo que nós fomos colegas de residência de cirurgia geral no Hospital Conceição de Porto Alegre, né, Fernando? Uma das grandes experiências de vida que nós tivemos
Muitas vezes nos encontrávamos no corredor lá pelas 4 da manhã, íamos embora às vezes 10h30, 11 da noite, para dormir 2, 3, 4 horas, estávamos lá. Para quem não sabe, o urologista é o especialista das doenças urinárias, bexiga, rins, a parte peniana. E o coloproctologista, que sou eu, é da parte de intestino, reto e ânus. Só que um pré-requisito para você poder ser o especialista, você tem que fazer a cirurgia geral, ser um cirurgião da parte digestiva. E foi lá que eu e o Fernando nós nos encontramos, né? E, na verdade, só um pouquinho, pessoal, que deu um probleminha na minha luz aqui. Só um momentinho aqui. Só um pouquinho. Ok. Só um momentinho. Vamos lá. Bom, mas vamos lá. E na verdade, uma curiosidade, que não sei se o Fernando lembra, eu, quando entrei na residência de cirurgia, eu sempre quis fazer urologia. Eu mudei para coloproctologia no 2º ano de residência. Uma curiosidade, a minha família tem 9 médicos. Desses 9 médicos, 6 são urologistas. Inclusive, o meu pai é uro. O meu pai exerce a profissão há 49 anos. É um dos urologistas, ele ainda exerce a profissão. Mais antigos, talvez, do estado, que está trabalhando ainda. Ele tem 73 anos, Dr. Clóvis Lemos, né? E desde que eu comecei a faculdade, eu disse, vou ser urologista. E eu mudei no 2º ano de residência de cirurgia geral no Conceição, que eu e o Fernando éramos colegas. Depois, nós nos encontramos novamente no Hospital São Lucas da PUC, só que o Fernando foi para urologia e eu fui para coloproctologia. Fernando, eu quero passar a palavra para ti, eu quero te ouvir, eu quero que te apresente para o meu público, alguns que porventura não te conhecerem, quais os canais que eles podem te encontrar. Eu gostaria de falar, porque o Fernando também falasse sobre o Instituto Burman em Bastos, que é um instituto muito badalado em Porto Alegre, da parte estética, parte de emagrecimento. Fernando, fica à vontade aí. E, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade e por estar aqui contigo. À vontade com a palavra, Fernando. Obrigado. Então, boa noite a todos, boa noite a esse teu público tão qualificado aí, Lemos, tá? Eu que te agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês. E, bom, eu sou urologista, meu nome é Fernando Bastos, então eu sou urologista. Urologia, então, é a especialidade que cuida do trato geniturinário, né, do trato urinário e do trato genital masculino, né? Então, tem tudo a ver com esse assunto que nós vamos tratar hoje, né? Eu, então, sou especialista nessas doenças do trato urinário e nas doenças do trato genital masculino. Eu trabalho na minha clínica, que se chama Instituto Burman em Bastos, que é aqui em Porto Alegre, né? O Instituto Burman em Bastos, ele é uma clínica que realiza tratamentos ligados muito à medicina preventiva, ligados a uma parte da andrologia, tratamento da disfunção erétil, tratamento urológico também, mas ele linka esses processos todos relacionados ao emagrecimento, medicina preventiva, com múltiplas especialidades aqui. Nós temos diversos especialistas das mais variadas áreas, e a gente linka toda essa medicina preventiva com as soluções das mais variadas estética, através da clínica dermatológica, da plástica, cirurgia plástica ocular, que é a especialidade da minha esposa, e linkamos muito com a parte de tecnologias, que é o nosso, assim, foi onde a gente se destacou muito aqui, realmente, pela essa inovação tecnológica, determinar uma multiplicidade de equipamentos que nós possuímos aqui da clínica. Então, o Instagram do Instituto Burman e Bastos é Instituto Burman e Bastos, e o meu Instagram pessoal é Dr. Fernando Bastos. Além disso, eu tenho um canal do YouTube que se chama Longevidade Masculina, na qual a gente lida, então, com diversos assuntos relacionados à saúde do homem, né, desde as questões relacionadas à saúde preventiva propriamente dita, até a saúde urológica, a parte da andrologia relacionada à disfunção erétil,
deficiências hormonais, enfim, urologia em geral também, para tentar prestar esse esclarecimento para a população de forma gratuita, né, mas de forma realizada por um especialista, tentando trazer o máximo de informações realmente fidedignas e que lidem com a ciência. Perfeito. Uma coisa, Fernando, que eu sempre me preocupo muito é quando um paciente me pede uma indicação de algum médico. Eu acho que é uma grande responsabilidade quando você diz assim, olha, eu estou te indicando aquele urologista, ou aquele dermatologista, ou aquele oftalmologista, né? Então, eu tenho muito sempre receio de indicar. Então, eu sempre indico pessoas que eu tenho plena confiança, eu sei da capacidade, da seriedade, da credibilidade para indicar. E eu aqui, em público, eu indico a todos, pessoal, vocês seguirem o doutor Fernando Bastos, já conheço ele de longa data, e sei a seriedade do trabalho dele. É Dr. Fernando Bastos, lá no Instagram, e Instituto Burman e Bastos, né? E no canal YouTube, como é que é mesmo o canal do YouTube, meu nome, Fernando? Chama Longevidade Masculina, Lemos. Longevidade Masculina, né? Fernando, uma coisa de início aqui, já que estão perguntando aqui, não é muito a ver com a nossa live, logo nós vamos entrar no assunto do sexo anal, coito anal, mas estão perguntando aqui se o urologista trata só homem. Já responde para nós isso aí de início, já. Não, o urologista trata as doenças do trato urinário. E trato urinário, tanto homens quanto mulheres possuem. Então, são as doenças relacionadas aos rins, aos ureteres, à bexiga. E no caso dos homens, a próstata, doenças penianas, dos testículos, da bolsa escrotal, enfim, da pele. Urologia trata tanto do sistema urinário quanto da parte genital masculina, diferente da ginecologia, que trata as questões genitais femininas. E há uma confusão muitas vezes, acredito que aconteça contigo também, Lemos, muitas vezes pessoas me procuram para tratar de questões proctológicas, e eu imagino que te procurem, Lemos, para tratar de questões urológicas, tá? Como a gente examina a próstata através do toque anal, do toque retal, através do orifício anal, confundem muito as questões relacionadas à proctologia, tais como hemorroidas, fissuras anais, com uma intercorrência urológica, assim como eu imagino que confundam intercorrências urológicas, né, como doenças proctológicas. Então, eu queria deixar esse esclarecimento, é importante que todos saibam essas diferenças entre as especialidades. Perfeito. Pessoal, vamos lá, então. O pessoal está dizendo para nós começarmos o tema, vamos começar, mas essa introdução é sempre muito importante. Vamos lá, então. Pessoal, sexo anal, coito anal, na verdade é um tema com tabus, mitos, cheio de dúvidas, e eu tenho observado muito informações erradas em redes sociais. Talvez médicos não peritos no assunto, que não estão trazendo uma informação correta, e talvez até pessoas que não são da área da saúde dando informações, e muitas pessoas seguindo. Outra coisa que eu quero chamar bastante atenção. Nós não estamos aqui, eu e o doutor Fernando Bastos, para discutir sobre crença, religião, sobre assuntos pessoais. Por exemplo, a minha família ensinou que não se faz sexo anal. Nós não estamos aqui para ir contra a tua ideologia, mas independente do que eu penso, ou que o doutor Fernando pensa, as pessoas vão continuar praticando sexo anal. Então, tem que ter uma informação de qualidade do especialista para poder, quem for praticar, fazer da maneira correta. Vamos lá. Eu quero começar com a palavra e quero dar algumas explicaçõezinhas técnicas. Eu vou dar uma mini aula, de forma muito simples, para vocês entenderem aqui. Presta atenção. Eu quero falar uma coisa sobre a fisiologia do ânus. Olha que interessante isso aqui. O ânus é a parte externa, ou margem anal. Um pouquinho para dentro, chama-se canal anal. 1,5 centímetros para dentro. Um pouco mais para dentro já é o reto inferior.
Então, o ânus, o orifício anal, ele é um orifício, ele é um órgão reto que ele é fechado. Na verdade, eu gosto, quando eu dou aula, quando eu falo para pessoas leigas, eu digo assim, ó, que o orifício anal é como se fosse uma porta que está fechada, mas não está chaveada. Diferente do introito vaginal, do canal vaginal, que ele é entreaberto ou um pouco mais aberto de acordo com a anatomia feminina. Então, o nosso ânus, o orifício anal, ele não é algo tão simples para ser penetrado como é a parte vaginal. E olha que coisa interessante que eu vou passar para vocês agora. Uma coisa bem simples de anatomia. Todo esfíncter anal, ele é formado por vários músculos. Existe o esfíncter interno, que é o mais de dentro. Olha que interessante que eu vou dizer agora. É o único músculo do corpo que está sempre contraído. Eu chego a dizer que é um dos músculos mais poderosos do nosso corpo. Ele só relaxa, sabe quando, pessoal? Quando nós defecamos. Ele relaxa para sair as fezes. Eu gosto de comparar com o coração. O coração é um músculo forte, né? Mas ele bate e solta. Contrai e relaxa. O esfíncter interno, não. Ele é sempre contraído. Olha que músculo poderoso isso aqui. E o externo, que fica por fora, é aquele esfíncter que nós controlamos. Na verdade, o externo é quando você está com desejo de defecar, de fazer cocô, e não pode. Aí você se segura, porque você tem o controle desse esfíncter, mas ele não é tão poderoso, porque ele pode aguentar no máximo 5 até 6 minutinhos. E o esfíncter interno, nós não temos controle. A inervação é diferente. Então, quando as fezes vão sair, aí tem uma inervação que faz ele relaxar. Então, você tem que entender que tem todo esse aparato de musculatura para poder ter a penetração. Então, entendam, não é um orifício que é aberto. Nunca mais esqueçam, é uma porta fechada que não está chaveada. Tem como adentrar ela, mas ela está fechada. Outro detalhe, pessoal, que é bastante importante e curioso, né? Nós temos um músculo também que faz parte de toda essa estrutura do reto, que chama-se músculo pubo-retal. Ele sai do pubis, para quem não sabe o que é o pubis, na parte da frente, aonde fica mais ou menos a bexiga, você tocar ali tem um ossinho ali, que é a sínfise púbica. Esse músculo ele sai da sínfise púbica, vai até o reto e puxa o reto para frente. O reto, ele na verdade, ele é assim, e não assim. Eu até brinco e digo, só o nome é reto, mas ele não é reto. Ele é um angulado, porque tem esse músculo assim. Quando nós defecamos, olha o que acontece. A partir de agora, eu vou falar em tom de brincadeira, mas com seriedade, você não vai mais lembrar, não esquecer de mim. Quando você for defecar, lembra disso. Ó. Esse músculo pubo-retal, ele tem que relaxar, o esfíncter interno abre e o externo se contrai para ajudar a empurrar as fezes para sair. Olha só como é complexo a defecação. E quando vai ser praticado o sexo anal, o coito anal, você vai estar com o esfíncter externo fechado, o interno poderoso fechado, e mais esse pubo retal angulando reto. Então, por isso, não é algo tão simples como parece. E então, para nós já sermos objetivos e começar com uma coisa muito interessante, curiosa já, de início, doutor Fernando, se você me permite, porque depois eu tenho muitas perguntas que já foram feitas aqui, eu quero depois passar a palavra para ti. Qual é a posição correta de começar um sexo anal, um coito anal? Eu quero contar uma coisa curiosa e interessante aqui. Isso aqui, eu sempre me lembro dessa paciente. Uma paciente veio fazer um exame comigo chamado retossigmoidoscopia rígida. É um exame que eu faço em consultório, apenas com uma xilocaína, com anestésico local. E eu introduzi o retoscópio nessa paciente 30 centímetros. Fiz o exame, ok. Quando passou 15 dias, ela voltou, pagou uma consulta particular para conversar comigo. Eu disse, o que será que houve?
Será que o tratamento não está funcionando? Ela disse, não, doutor Fernando, eu juntei coragem para falar sobre o assunto de sexo anal com o senhor. Eu disse, não precisa ter constrangimento, eu só lido com isso. E ela disse, olha, o pênis do meu marido é pequeno e fino. E qualquer relação que nós temos é uma relação muito dolorida. Como é que pode o senhor fazer um exame com 30 centímetros de um aparelho um pouco mais calibroso? E eu não tive dor nenhuma. Então, através desta consulta, eu quero explicar para vocês alguns detalhes iniciais aqui, que são dicas do especialista, dicas que vocês não vão ler em livros, que muitas vezes vocês não vão ter essa informação em rede social, apenas dado por um expert no assunto. Vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a posição que nós fazemos a retossigmoidoscopia? Deitado de lado. Decúbito lateral esquerdo. Ah, pode ser o direito? Pode. Deitadinho de lado com as pernas um pouco encolhidas. Olha uma dica aqui. Sempre que for introduzido algo no ânus, tem que ir em direção ao umbigo da pessoa que está recebendo ou o exame ou o coito anal, a penetração. Imagina comigo, pessoal, se está deitado de lado e o pênis está ereto e for penetrar, para onde vai ir o direcionamento desse pênis? Para o umbigo. Então, aí está a primeira dica. O início do coito anal, a forma mais correta de começar, até depois pode até mudar a posição, é deitado de lado, por causa do músculo pubo-retal que angula o reto. Depois que você conseguiu passar ele vai ser retificado e aí vai facilitar e não vai ter laceração. Falando bem no linguajar popular e correto, aqui que nós estamos aqui, fazendo essa live de forma mais clara possível, muitas pessoas começam, doutor Fernando Bastos, o coito anal com a posição gênito-peitoral, que é o popular posição de 4, ajoelhado. Se eu recém me ensinei que a posição correta é a penetração em direção ao umbigo, pensa comigo, a pessoa está ajoelhada e o pênis está ereto. Vai para cima, não vai em direção ao umbigo. Aí pode ter traumatismo, ok? Então essa já começa uma dica de ouro para quem pratica o sexo anal. E eu sei que a maioria dos homens tem esse fetiche, esse desejo do sexo anal, muito mais do que as mulheres. Mas existem sim mulheres que têm prazer no coito, no sexo anal, porque muitas pessoas dizem, mas doutora, a mulher não gosta. Algumas mulheres têm prazer sim no coito anal. Nós sabemos que esse é um desejo muito mais masculino, ok? Então, inicialmente, essa grande dica eu quero passar para vocês. Mais outra dica, eu estou monopolizando um pouquinho, porque depois eu vou querer ouvir. Fica à vontade aí, Leandro. Tá? Fica à vontade aí, estou te ouvindo atentamente aqui. Depois eu quero passar as perguntas para ti. Outro detalhe aqui, pessoal. Já vamos responder perguntas. Eu sei que vocês querem coisas objetivas, nós estamos aqui explicando isso. Primeiro é a posição, deitado de lado. Segundo detalhe, como que é a forma correta de fazer essa introdução? Já começa-se de uma vez fazendo a penetração? Não. O ideal é você lubrificar sempre. Primeiro, deixa eu arrumar a posição mais aqui. Lubrificar o ânus, muito bem, e lubrificar também o pênis. Nunca lubrifique só o ânus ou só o pênis. Lembrem da porta fechada sem chave. Tem como adentrar, mas está fechado, ok? E outra dica, sempre que eu vou fazer um exame proctológico num paciente meu, eu pego um lubrificante, que logo eu vou falar sobre qual tipo de lubrificante, e eu faço assim primeiro. Olha só, pessoal. Uma massagenzinha na parte externa, de forma circular, por uns 5 segundos. Por quê? Quando é feito isto, o esfíncter externo, ele começa um processo de relaxamento. Então, nunca comece logo
a introdução peniana antes de uma massagem leve, circular, na parte externa do ânus. Depois disso, o conselho, antes da introdução do pênis, isso aqui são dicas bem de especialista. É como eu faço o exame proctológico. Toque circular, depois introduz um pouquinho da polpa digital, que é um toque retal que o proctologista faz e que o urologista também faz. Então faz um toque retal, lentamente, não precisa introduzir muito, apenas para ter um relaxamento agora do esfíncter interno, porque com a massagem você relaxou a parte de fora, o externo. E com esse pequeno toquezinho, você relaxou o esfíncter interno. Para depois ter a penetração deitada de lado. E a última coisa da minha parte, para começar, eu já quero falar sobre que lubrificantes usar. Que independente de você ouvir muitas coisas, eu não estou aqui para propagar marcas, mas o lubrificante tem que ser à base de água. Ah, doutor Fernando Lemos, qual marca? Eu escuto isso aí todos os dias. Pessoal, tem tantas marcas. Tem da marca da Johnson & Johnson, por exemplo, KY. Tem da base de água da marca Prudence, Camed, Ola, Jontex, mas tem que ser a base de água. Existem lubrificantes à base de silicone. E aonde você lê isso? Na composição ali. A base de silicone, ele tem até um toque suave, um toque gostoso, vamos dizer assim. Mas eu não recomendo como proctologista. E aqui vai um detalhe que, na verdade, nenhum outro médico tem obrigação de saber. Quem tem que saber é o proctologista. Por que eu não recomendo a base de silicone? Por um motivo. Se, por acaso, abrir uma fissura anal, um corte na parte do ânus, do canal anal, ou se a pessoa já tiver um corte, uma machucadura ali, esse silicone, ele pode penetrar no leito, na base dessa fissurinha ali, e não deixar cicatrizar. Chama-se oleoma. É a mesma coisa que nós, proctologistas, receitamos pouco o óleo mineral para quem tem algum problema da região do reto do ânus, que pode o óleo mineral acabar causando um oleoma aí. E existe também o lubrificante que é proscrito, é proibido já, à base de petróleo. Está escrito ali na indicação. Mas tem muitas lojas, redes sociais também vendendo esse lubrificante. O lubrificante correto é o lubrificante à base de água, independente da marca que você for utilizar. Esse era, doutor Fernando, a minha introdução. Não sei se queres fazer algum complemento, porque depois eu tenho perguntas aqui que muitas pessoas fizeram, muitas para o urologista e outras para o coloproctologista. Tem algum complemento, Fernando, alguma coisa que tu queres falar em relação a esse assunto inicial? Fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da lubrificação. Tá? Assim como é importante para quem pratica o sexo passivo anal, a lubrificação, para quem está penetrando, também é muito importante que o pênis esteja lubrificado, porque não é incomum também a ocorrência de fissuras do prepúcio, que é aquela pelezinha que cobre a glande. Tá? Muitas vezes, quando a gente estende demais o prepúcio, pode haver fissuras no próprio prepúcio e pode haver fissuras também naquela pelezinha que liga a base do pênis à glande, que é a cabeça do pênis, que se chama freio bálamo de cabeça prepucial. Esse freio, uma vez rompido, ele não cicatriza espontaneamente. É necessário e causa uma dor muito violenta no momento do rompimento, um sangramento, e ele não cicatriza e é necessário uma intervenção cirúrgica pequena, de pequeno porte, para solucionar essa questão. Então, essa questão da lubrificação, especificamente, que você citou, Lemos, ela é importante exatamente dessa forma que você falou, tanto do homem quanto da mulher. Por quê? Porque nós sabemos que não há glândulas
na região retal, na região perianal, de lubrificação como há dentro da vagina naturalmente. Então, essa questão é uma questão importante de abordar em relação ao homem, né? O homem é a parte ativa da relação sexual, do sexo anal. Tu queres introduzir com as perguntas, Lemos? Como é que tu queres levar essa? Perfeito. Assim, Fernando, isso aí eu, como coloproctologista, dou muita atenção para a parte do reto, né, do esfíncter anal, e tu, como urologista, mais a parte também peniana. Então, é isso aí que é o interessante dessa live, né? Eu não sei se tem alguma live a nível de mundo, eu me atrevo a dizer isso, falando sobre sexo anal, um coloproctologista e urologista falando, né? Então, na verdade, eu creio que é uma aula muito especial para todas as pessoas que estão aqui. Então, é um assunto, assim, de extrema importância. Isso que tu falaste é uma coisa que, muitas vezes, nós acabamos não lembrando, né? Machuca pênis também, né? Lesa a parte peniana também, tá entendendo? Machuca. Não é só a parte da região anal que machuca, né? A parte peniana, se feito de forma errada, também vai machucar. Muito bem. Pessoal, eu tô com uma série de perguntas aqui, algumas para o doutor Fernando Bastos, outras para mim, e eu gostaria de começar algumas perguntas aqui. Se você quiser mandar algumas perguntas, também pode mandar, tá? Vamos lá. Que com essas perguntas nós vamos respondendo as dúvidas. Estou falando Bastos do seguinte: é preciso usar preservativo no sexo anal? Ou isso aí é uma conversa que apenas vocês médicos especialistas dizem para usar, mas na verdade não precisa muito? Essa é a pergunta de várias pessoas aqui que querem saber se tem que usar preservativo mesmo ou é uma conversinha para boi dormir. Bom, Lemos, é uma pergunta que até a gente pode responder em conjunto, mas existem inúmeras razões para que a gente use o preservativo durante o ato sexual, do sexo anal, coito anal, tá? A mais importante, assim, que eu vejo é a questão do sexo passivo, né? Para quem está recebendo o sexo anal, tá? Nós sabemos que a mucosa retal é uma mucosa absortiva. E o esperma, ele é rico quando nós temos uma doença, uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Por exemplo, vou citar o HIV aqui, por exemplo. Nós sabemos que o esperma de uma pessoa contaminada com HIV, ele é rica em HIV. Então, quando nós recebemos a ejaculação dentro do reto, por ser uma mucosa própria para absorção, a chance de você contrair essa doença, ela é muito grande. Estima-se que cerca de em um ato sexual, num ato isolado sexual, você tenha uma chance, caso você esteja transando com uma pessoa que tenha HIV, você tem uma chance de 1,4% de contrair HIV num simples ato sexual. Isso pode parecer pequeno, pessoal, mas vou fazer uma comparação, por exemplo, com o Covid. Você tem uma chance de 0,5% de morrer de Covid, de 0,5% a 1%, mas você tem uma chance de 1,4% de contrair HIV caso você sofra uma ejaculação dentro do seu reto em função desse risco e dessa mucosa absortiva que o reto possui. Além disso, isso é uma das consequências de tu estares transando sem preservativo. Da parte do homem, né, nós temos um risco muito maior e muito aumentado de contrair uma infecção, também de contrair DSTs, mas o que mais comumente a gente vê no consultório são as infecções do trato urinário. Tá? Essas infecções do trato urinário masculina muitas vezes se caracterizam ou por uma orquite, ou por uma uretrite, que é uma inflamação na uretra, ou até mesmo por uma prostatite, que muitas vezes não se apresenta de uma forma aguda. Não se apresenta com febre, não se apresenta com dor, não. Se apresenta de uma forma crônica, com sintomas subclínicos. E às vezes esse paciente nos procura, nós fazemos uma revisão, ele tem um desconfortozinho, uma coisa leve, você vai dosar o PSA dele, o PSA dele está lá em cima. E você fica na dúvida se esse paciente tem uma neoplasia de próstata, você vai ver, na verdade ele vem com exames alterados, com células inflamatórias na urina, e
faz o tratamento com antibiótico, que é um tratamento longo, muitas vezes, para prostatite, porque é muito complicado tratar a prostatite. Às vezes a gente precisa usar 4, 8, até 12 semanas de antibiótico para conseguir normalizar e baixar esses níveis de PSA e tratar essa prostatite, que pode ser por germes, por bactérias mais comuns, como a Escherichia coli, ou a Klebsiella, ou pode ser por germes atípicos, muito comumente a clamídia, por exemplo, que ocorre de forma assim muito comum e que eventualmente causa também uma uretrite, aquele corrimentozinho na uretra e alino, né? Então esse é um outro motivo importantíssimo para se usar o preservativo. Além disso, muitas vezes o que acontece quando não se usa o preservativo é que você está no sexo anal e resolve passar posteriormente para o sexo vaginal, o que não deve ser feito, pois aí você tem a chance de provocar essas infecções no trato genital feminino. E para vocês saberem, o trato genital feminino, a vagina, o útero, ela tem uma ligação direta com a cavidade abdominal feminina. Através das trompas, você tem uma relação direta com o próprio peritônio. Então, isso pode gerar a DIP, que é a doença inflamatória pélvica na mulher, infecções urinárias de repetição. Então, nós aconselhamos de forma clara que é muito aconselhável que se use, então, o preservativo durante o coito anal. E se você vai passar para o coito vaginal, você tem que tirar aquele preservativo, trocar ele por um outro, né? Enfim, para se proteger dessas intercorrências que podem acontecer. Acho que, não sei se foi claro, Monzon. Foi extremamente claro aí. Dicas extremamente importantes, principalmente essa parte também, né, Fernando, que é uma dúvida que o pessoal pergunta muito sobre fazer o sexo anal e depois passar para a parte do sexo vaginal. Então tem que ter muito, muito cuidado, né? Isso aí é algo que tem que ficar marcado nessas tuas palavras aí. Uma questão que eu queria colocar aqui, Lemos, que é importantíssimo, isso eu acho assim, de suma importância. Meninas e homossexuais, vocês não podem realizar sexo anal sem preservativo, com um companheiro que vocês não realizaram um teste de doenças infecciosas, hepatite, HIV, clamídia. Vocês não podem realizar o sexo anal. Mesmo realizando, vocês têm um risco. E se caso isso aconteça, existe um protocolo de exposição que é gratuito. Vocês têm 72 horas para procurar um posto de saúde, uma unidade de saúde, e lá eles vão prescrever para vocês um tratamento de 28 dias, por exemplo, e que pode ser usado tanto para hepatite quanto para o HIV, principalmente, né? Então, isso é uma dica assim, que eu vejo fundamental, né, que eu falo quando eu vejo meninas que vêm no meu consultório, ou provavelmente homossexuais, muitas vezes não têm esse conhecimento. É uma coisa simples de ser feita e realmente reduz drasticamente o risco de contrair uma doença grave, né? Porque as doenças bacterianas dão transtornos, são muito inconvenientes, mas tem tratamento mais fácil, a gente consegue eliminá-las. Agora, as doenças virais são mais complexas e muitas vezes a gente não consegue curar as pessoas. Perfeito. Grande dica, né? Grande dica, então, pessoas que, porventura, tiveram a infelicidade de ter uma relação anal com uma noite, numa aventura, com alguém desconhecido aí, procurar um posto, tem um protocolo já de tratamento para ajudar a diminuir o risco de contrair doença. Grande dica. Pessoas estão me perguntando aqui se podem usar a xilocaína, anestésico, para fazer a relação sexual ao invés do lubrificante à base de água. Olha, não é recomendado por 2 motivos. Primeiro, muitas vezes anestesia e você não tem a noção da força e da rapidez do movimento no coito anal. Eu sempre lembro, eu acabei não falando, que o movimento da uma penetração vaginal, o vai e vem, que é rápido, no coito anal não pode ser muito rápido. E às vezes com o anestésico você perde um pouco a sensibilidade e acaba até lacerando o esfíncter por causa que a pessoa perdeu, que está machucando, porque a dor, na verdade, é um aviso, né? Está te avisando, olha, tem algo que está errado.
tá? E outro motivo também, que não é recomendado já, a lidocaína geleia a 2%, é o problema que é muito oleosa. Também pode, se você usar em grande quantidade, dar um probleminha ali em relação à parte de uma cicatrização. Então, eu não recomendo o uso de rotina a xilocaína. Outra pergunta que foi dirigida a mim, antes de eu passar outra pergunta para o Fernando, é o seguinte, uma pergunta muito feita aqui. O que fazer de limpeza no reto e no canal anal antes de começar um sexo anal, um coito anal? Pessoas disseram aqui, doutor, é constrangedor, às vezes vou fazer, tem fezes presente. O que eu posso fazer? O que é o mais certo? A ducha higiênica, que é o termo popular, chamam de chuca, que é fazer uma limpeza dentro ali, ou usar alguma coisa, por exemplo, um supositório líquido chamado Minilax, ou um supositóriozinho de glicerina adulto, uns 30, 40 minutinhos antes. O que é a minha recomendação? Pessoal, primeira coisa, tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo assim, ó, porque eu não recomendo o uso de ducha higiênica para nada. Por um motivo. Você nunca sabe, na verdade, que pressão que você está colocando para dentro de líquido. Muitas vezes eu tenho pacientes aqui, olha, centenas de pacientes, principalmente mulheres do sexo, mulheres que são constipadas, que acabam ficando com o reto complacente dilatado por tanto colocar líquido para dentro numa pressão muito grande, tá? A minha recomendação para os meus pacientes, já que vocês estão me perguntando aqui, é o uso de um supositóriozinho líquido chamado Minilax, que você usa até para criança, mais ou menos 15 a 30 minutinhos antes. Se tiver dificuldade de como introduzir, que é um supositório, é uma bisnaguinha que você corta a pontinha e introduz para dentro e aperta o líquidozinho, ele vai entrar para dentro ali, ele vai fazer uma limpeza dentro de uns 5 a 10 minutinhos. Se você não souber como fazer isso, pode também usar um supositório de glicerina adulto, mais ou menos uma meia hora antes do ato sexual. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube aqui que eu falo assim, ó, aplicação correta de supositório. Como é feito? Tudo na vida tem técnica. Eu digo que nós só não fazemos certo aquilo que nós não sabemos. Tudo que você aprender, você vai acabar usando um dia. Então, ou um supositóriozinho de glicerina, ou um Minilax entre 15 a 30 minutinhos antes. Eu não recomendo a ducha higiênica. Doutor Fernando, olha só. Outra pergunta aqui, ó, que tem muitas pessoas fazendo aqui, em relação à parte, repita para nós, se urinar depois do sexo anal, o homem que é o ativo, que fez a penetração, se isso aí é interessante ou se isso aí é mito? Bom, depois do sexo anal sem preservativo, tá? Se for com preservativo, não vai fazer diferença, tá? Eu aconselho sempre as pessoas a urinarem após qualquer relação sexual, porque a uretra fica com o sêmen. E o sêmen, ele causa um pouquinho de irritação na uretra e pode, inclusive, fazer com que as pessoas acordem durante a noite com ereção. Então, eu sempre aconselho que se urine após a relação, até prendendo um pouquinho o pênis para fazer um pouquinho de pressão para que consiga eliminar mais, limpar de forma mais adequada a uretra. Mas, de qualquer forma, quando nós utilizamos, fazemos o sexo anal, quando se faz sexo anal sem preservativo, o que é o ideal? Instantaneamente, quando terminar a relação, você não pode dormir e deixar o pênis com a sujeira normal da região que ele vai ter contato, tá? Então, porque ele vai ter contato com a região que vai ter mais germes. Então, o ideal é que você faça uma higiene com sabonete neutro do pênis, com bastante água, limpe principalmente aquela região embaixo da glande, próximo a umas glândulas que existem, que são as glândulas de Tyson, que se chama, são aquelas glândulazinhas brancas que muitas vezes até pessoas confundem com HPV, não. Ali, muitas vezes, fica depositado, pode ficar depositado resíduos de fezes. Então, você tem que fazer uma higiene detalhada dessa região e você tem que urinar depois da relação sexual. Então, se você vai fazer coito anal e você está com um pouquinho de vontade de urinar, evite urinar antes da relação. Deixe para urinar após a relação sexual, porque você, através do jato urinário, você vai limpar a uretra
Mesmo a uretra masculina sendo muito maior que a uretra feminina, esses germes, devido ao movimento da penetração, eles vão ser empurrados para dentro da uretra. Então, quando você urina, você vai empurrar esses germes de volta para fora. E aí você vai ter uma chance menor de ter complicações em função disso. Então, limpar bem o pênis detalhadamente, logo depois da relação, quando terminou a relação, você tem que limpar o pênis e procure urinar depois da relação. Essa é a dica que eu poderia dar para quem tem a relação sem preservativo. Eu creio que essa é uma das dicas também que tem que ficar marcado nessa live aqui, que está com informações riquíssimas, né, e técnicas, né, que até nós poderíamos, né, Fernando, até para o público saber que isso aqui são informações que muitos médicos que não lidam com o assunto não têm nem noção em relação a isso, né, e as pessoas aqui estão recebendo essas orientações de dicas totalmente técnicas, né. Dicas de consultório mesmo, né, Lemos? Que dicas de consultório. Dia a dia para os pacientes. Perfeito. Olha só, uma pergunta recorrente que estão me fazendo aqui é o seguinte, ó. Se é verdade que o sexo anal pode causar endocardite bacteriana, que é uma infecção no coração, porque tem alguns canais que estão falando isso de forma repetida. Pessoal, essa pergunta a gente fizeram muitas vezes no direct do Instagram. Olha só, pessoal. Existe uma possibilidade remota disso? Até existe. Mas, na verdade, ainda não tem uma comprovação científica em relação a isso aí. É a mesma coisa do exame de colonoscopia, que é o exame do intestino que eu faço nos pacientes, que eu introduzo uma mangueira, um tubo iluminado, examino 1,80 m, 2,30 m para dentro. Eu não dou remédio para fazer a profilaxia da endocardite bacteriana, porque não existe nada com comprovação científica. Então, essa história de causar endocardite bacteriana através do sexo anal, na verdade, é sim ainda um mito. Pode ser que daqui a 5, 10, 15, 20 anos eu chegue para você e diga, olha, eu volto atrás do que eu disse e, na verdade, tem risco. Mas até então, não tem comprovação. Outra coisa aqui... Eu fiz uma revisão bibliográfica sobre isso, porque preparando para a live, fui ler vários artigos e realmente, assim, por incrível que pareça, né, me surpreende que um tema que é um tema comum a muitas pessoas no mundo praticam coito anal e realmente existem poucos estudos sobre isso, né? E eu não encontrei nada de concreto a respeito da endocardite, né? Realmente hoje ainda é um mito isso. Quem sabe pode se comprovar alguma coisa no futuro, mas hoje ainda é um mito. Perfeito. Tem também umas pessoas dizendo, até citando o nome específico de alguma colega profissional que está afirmando isso aí. O que nós estamos aqui, que é a combinação minha e do doutor Fernando, que é o que nós levamos para a nossa vida, nós não podemos nunca falar o que eu, Fernando Lemos, acho, ou o que o Fernando Bastos acha. Tudo tem uma ciência por trás. Tudo tem estudos por trás. Então, nós estamos aqui dizendo o que os estudos dizem. Ok, pessoal? Outra pergunta aqui, ó, que estão fazendo, se sexo anal causa incontinência fecal, perda de fezes? Essa pergunta me fazem tão seguido em consultório, Fernando, tão seguido em perguntas em Messenger, Direct. Pessoal, é o seguinte, olha só. Se for feito de forma errada, lubrificante em pequena quantidade, movimentação extremamente rápida, como se fosse um coito vaginal. Contrário à vontade, né, Lemos? Contrário à vontade da pessoa. Acho que isso é uma das questões. A pessoa não está relaxada, a pessoa não está afim. Esse é um dos grandes problemas. Falou tudo, que é uma coisa que nós não comentamos até agora. Tem muita gente, talvez, aqui criticando em relação a tal pessoa faz, outra não. Isso aí depende da vontade de cada pessoa e nós temos que respeitar. Se tal pessoa pratica e eu acho que não é errado, o que nós vamos fazer? Nós não vamos convencer. Então, nós estamos aqui para dar esta orientação. Então, na verdade, você poderia pensar comigo assim, por exemplo, vamos fazer exemplo uma pessoa que pratica o coito anal, o sexo anal, como forma de garota de programa, por exemplo. Uma vida toda.
Então, quer dizer que todas essas profissionais perdem fezes? Não. Se for feito de forma correta, de forma consensual, o risco de lesão do esfíncter é mínimo, né? Obviamente, quem me segue no Instagram, o meu Instagram é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Ali eu mostrei esse tempo atrás aí, e isso é seguidamente, Fernando, cirurgias que eu faço de esfincteroplastias e correção de laceração por causa de coito anal feito de forma inadvertida e violenta. Esse tempo atrás teve um coito anal de uma desproporção muito grande do pênis com a parte do ânus, que teve uma perfuração do septo vaginal, teve uma fístula reto-vaginal, algo extremamente grave, tá entendendo? Mas isso aí são casos por causa da realização de forma errada, de forma incorreta, sem orientação nenhuma. E então, causa incontinência fecal? Não, isso não é uma verdade, a não ser que seja feito de forma totalmente errada, equivocada. Fernando, estamos perguntando novamente para ti dar uma pincelada por cima, assim, por exemplo, pessoas que têm infecção urinária de repetição, tanto faz mulheres e homens, né, que praticam o sexo anal, que têm usado antibióticos, por exemplo, de forma... vai num posto, dá 7 dias, pode usar antibiótico assim, sem fazer algum exame específico, ou tu sugere que faça sempre uma cultura ou algum exame mais específico para descobrir essa infecção urinária que ninguém descobre e o paciente, na verdade, suspeita que seja por causa do sexo anal, que acabou não falando para o médico por causa de vergonha ou constrangimento. Nos explica assim, ó, tem que fazer algum exame, infecção urinária de repetição, qual o tempo mínimo de tratamento? O que poderia nos orientar em relação a isso? Bom, infecção urinária de repetição, ela é muito mais comum nas mulheres. Tá? Os homens não costumam ter infecção urinária de repetição. O homem vai ter infecção urinária ou quando ele é muito jovem, lá na primeira infância, em função de algum refluxo vésico-ureteral, ou quando ele está velho, com problemas na próstata, onde há resíduo urinário na bexiga. No resto da sua vida, ele não costuma ter infecção urinária, é raro, tá? E não costuma ser de repetição. Já as mulheres, é muito comum infecção urinária de repetição. Exatamente por essa questão que eu expliquei, onde a uretra feminina ela tem 1,5 cm apenas. Né? Então, é muito próxima do orifício externo. Né? Então, as mulheres têm muita infecção urinária de repetição. E essas infecções urinárias podem ser em funções, questões hormonais, em questões relacionadas ao sexo vaginal, propriamente dito. Né? Não necessariamente ao sexo anal. Na iniciação sexual, é muito comum as mulheres terem infecção urinária. Na menopausa, no climatério, devido a alterações hormonais também. Né? O sexo anal, ele vai ser um problema para as infecções urinárias de repetição quando se fizer sexo anal e depois houver a penetração vaginal, tá? Ou se fizer sexo anal e não se limpar adequadamente o pênis antes da penetração vaginal, tá? E, importante, quando a mulher faz sexo anal, ela também costuma, né, devido ao movimento, né, quando a mulher ou o homossexual faz sexo anal, mas no caso específico da infecção urinária de repetição na mulher, devido ao movimento de penetração e retirada do pênis, é normal toda a parte externa da genitália feminina também estar mais contaminada. Então é importante que o homem faça higiene, mas que também a mulher faça higiene depois da relação anal. Por quê? Porque vai para a relação vaginal, o movimento de entra e sai na vagina, a uretra ela fica na parte superior da vagina, ali um pouquinho, quase na saída da vagina, é muito próximo da saída. Então, é muito comum que o germe entre ali, né? Quanto ao tratamento da infecção urinária de repetição, ela deve ser multidisciplinar. Você gosta muito de falar dos probióticos, né, Lemos? Eu te ouço muito falar, né? Os probióticos, eles são exércitos do bem que nós ingerimos e que vão regular a nossa flora intestinal para que a gente tenha um equilíbrio das bactérias, reduzindo assim a quantidade de bactérias patológicas que possam eventualmente causar, inclusive, uma infecção urinária.
porque 90% dos germes que causam infecção urinária são germes oriundos do trato gastrointestinal. Então, nós temos que ver essa questão da flora intestinal, nós temos que ver como é que está a imunidade dessa pessoa, se essa pessoa não está inflamada, ingerindo muitos carboidratos, se ela não está com uma inflamação subclínica, se ela não está com nenhuma alteração hormonal, né? Se ela não usou nenhum antifúngico daqui a pouco, ela usou um antifúngico, aumentou a flora bacteriana, enfim, desregulou a flora vaginal dos lactobacilos. Tem uma série de medidas que nós temos que ver para tratar essas pessoas com infecção urinária de repetição. E no início nós costumamos fazer um tratamento pequeno, né, no primeiro episódio, mas quando se repete, o que acontece é que a bexiga fica muito machucada. E na parte interna da bexiga, nós temos uma camada que ela é escorregadia. E quando nós temos uma infecção urinária, essa camada de proteção interna da mucosa da bexiga, ela é danificada. Então, as bactérias tendem a se agarrar melhor nessa mucosa. Quando nós fazemos um tratamento curto, nós matamos a bactéria, mas não dá tempo de recuperar essa camada interna da mucosa. Então, muitas vezes, nós fazemos um tratamento mais forte no início para matar as bactérias e mantemos uma dose bem baixinha de antibiótico por um período mais longo. Para quê? Simplesmente por uma coisa que nós chamamos de profilaxia, para que dê tempo das camadas de proteção da bexiga serem novamente reintegradas e que ela fique mais resistente a novas infecções. Isso, quem tem infecção urinária de repetição, diferente de contaminação ou bacteriúria sintomática, que é quando se tem a bactéria, mas não se tem sintomas. Quando se tem infecção urinária de repetição, você tem que procurar um especialista, porque é muito desagradável e tem um impacto muito grande na qualidade de vida das mulheres que apresentam essa patologia. Perfeito. Pessoal, assim, nós já estamos quase nos aproximando de 1 hora de live. Vamos responder. Tem tanta pergunta aqui, Fernando. Nós vamos responder algumas mais que estão aqui. Eu estou vendo as mais recorrentes aqui. Inclusive, Fernando, tem muitas pessoas aqui dizendo que está sendo um prazer te conhecer e que vão começar a te seguir. É isso aí. Como eu falei, vai ser um prazer. Recomendo o doutor Fernando Bastos lá no Instagram. Conheça ele lá. Pessoal, olha só. Algumas perguntinhas mais que está aqui. Ó. Vamos lá. Essa aqui é para mim. Sexo anal causa hemorroida? E quem fez cirurgia no ânus, no canal anal, no reto, é proibido fazer sexo anal pro resto da vida? Responder de forma bem clara. Sexo anal não causa hemorroidas. Se você tiver uma doença hemorroidária pré-existente e fizer de forma errada, aí vai acabar, sim, edemaciando, inflamando, prejudicando, sangrando, doendo, causando algum hematoma ou trombo hemorroidário, que às vezes tem que acabar numa cirurgia. Mas se me perguntar, causa hemorroidas? Não, não causa. Outra coisa, qual a recomendação correta de uma pessoa que fez uma cirurgia? Por exemplo, operou uma fístula anal, uma hemorroida, uma fissura anal, fez uma esfincteroplastia anal. Quanto tempo recomenda para poder fazer o coito anal? Existem recomendações que falam entre 90 até 180 dias. A minha recomendação, Fernando Lemos, para todos os meus pacientes, é não fazer coito anal antes de 120 dias da cirurgia. 4 meses. E começar com extrema cautela, tá? Outra coisa que está muita gente perguntando aqui, Fernando, se vai ficar gravado essa live, porque muita gente chegou depois e não viu as orientações iniciais, como é que deve começar o coito anal, qual é a posição, o que tem que fazer, modo de urinar depois. Nós vamos falar com os técnicos aqui para tentar deixar essa live, sim, gravada. Pessoal, outra coisa aqui, uma pergunta, olha só, Fernando, que interessante essa pergunta aqui. São perguntas que estamos recebendo agora, tá, pessoal? Não está nada combinado aqui. Doutor Fernando Bastos, olha essa pergunta aqui. Quando eu vou praticar o sexo anal, eu tenho impotência sexual, eu broxo. E no sexo vaginal, eu não tenho isso. Será porque o ânus é muito apertado, fechado? Ou é coisa, talvez, da minha cabeça? Olha que pergunta complicada aí, Fernando, que eu vou passar a bola para ti, quero te ouvir também. Vamos lá.
Ó, isso é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Para se realizar o sexo anal, você precisa estar com o pênis em rigidez máxima, tá? Porque o que acontece? Eu já peguei vários pacientes no consultório, não foi um nem dois, que fizeram laceração do corpo cavernoso, porque foram fazer sexo anal com a parceira por cima e o pênis dobrou. E aí nós temos o rompimento, às vezes, do corpo cavernoso, né? E quando ele não rompe, tá? Quando rompe o corpo cavernoso, gente, aquele sangue que está dentro do pênis extravasa para o subcutâneo, parece um bolo inglês roxo, é cirúrgico, tem que operar, né? É uma situação grave, tá? Mas quando isso muitas vezes acontece também quando o sexo é muito violento, escapa e a pessoa cai em cima do pênis com todo o seu peso, tá? Mas além disso, quando o pênis não está em ereção plena, o que pode acontecer são microlesões do corpo cavernoso. Essas microlesões em pacientes que têm tendência, principalmente em pacientes diabéticos, pode haver uma calcificação do corpo cavernoso e isso gera uma tortuosidade do pênis. Durante a cicatrização dessas microlesões, há uma calcificação do colágeno do corpo cavernoso. O corpo cavernoso ele é que nem um elástico, ele tem que se distender de forma homogênea em todo o pênis. Quando nós temos uma calcificação em um determinado ponto do pênis, aquele ponto vai tracionar o corpo cavernoso e o pênis vai gerar uma curvatura. Isso tem um nome, se chama doença de Peyronie. Tá? Vocês procurem, aí vocês vão ver. É a calcificação dos corpos cavernosos. Então, isso é uma questão muito importante. Quanto a essa questão desse senhor aí que perguntou, olha, é difícil responder. Talvez você, no seu inconsciente, seja um desejo da sua esposa e não o seu, você não tenha tesão por isso, você não tenha vontade, você não tenha libido. Tem que trabalhar mais essa questão aí, porque o mecanismo está funcionando. Se tem relação vaginal e tem ereção, e quando tem relação sexual no coito anal não tem ereção, talvez você, na verdade, não queira fazer o coito anal. Então, não faça. Ótimo. E a minha recomendação para você que fez essa pergunta, tenta procurar o Dr. Fernando Bastos, pessoalmente, consulta com ele, que isso aí é algo que tem que ser trabalhado bem por um especialista, né? Outra coisa aqui, Fernando, pessoas que entraram depois estão dizendo assim, ó, que tu deveria ter um canal no YouTube. O Dr. Fernando já tem. Fernando, repita de novo para nós como é o nome do teu canal no YouTube, que as pessoas estão querendo saber aqui. O nome do canal é Longevidade Masculina. Longevidade Masculina, pessoal. Procurem aí e comecem a seguir. Longevidade Masculina. Olha só, vamos para as últimas perguntas aqui. Sexo anal causa câncer anal? Esta é para mim. Se só por fazer o sexo anal pode ter câncer? Não. Obviamente não. Obviamente, se fizer sem preservativo, se a pessoa pegar uma infecção que nós chamamos de HPV, que é o condiloma, que é um fator de risco para dar um câncer de ânus, não é câncer de reto, câncer da parte externa, que obviamente sim é um grande fator de risco para o câncer anal, mas o sexo anal em si não é um causador de câncer, tá? Olha só, tô vendo que estão perguntando assim, ó, eu vou passar essa pergunta para ti, porque com essa resposta que tu vai dar, tu vai responder. Se o sêmen é verdade que irrita a mucosa do reto, o sêmen, a princípio, ele é contaminado? O sêmen é sujo? O sêmen tem esse potencial de contaminação por si só? O que tu nos diz, Fernando? Não, o sêmen não é contaminado, assim como a urina, o sêmen é estéril, a princípio. Pode haver uma contaminação caso a pessoa tenha, como eu já falei anteriormente, uma prostatite. Isso costuma modificar, né, o aspecto do sêmen. Quando o sêmen está muito amarelado, está com cheiro ruim, né, ele pode sim ter a presença de bactérias e de células inflamatórias, né? E aí sim pode. Aí eu gostaria que tu me dissesse, Lemos, da parte proctológica, né? Que tipo de reações que o sêmen
pode causar no ânus. Eu imagino que ele possa causar uma reação inflamatória mesmo devido à composição, né, da fosfatase ácida, do sêmen, enfim, não sei. Aí eu pergunto para ti isso, Delas. Uhum. Na verdade, assim, ó, Fernando, essa aí é uma outra pergunta muito feita. Na verdade, pode causar uma discreta retite por causa da contaminação do pênis. Mas se causar esta retite, é algo muito transitório. Não é nada permanente e nada que vai ter alguma sequela para a pessoa que recebeu este sêmen. Outra pergunta aqui, ó, para nós começarmos a finalizar. Se tem dor na relação anal, tem coisa errada? Olha, eu te diria que ou está fazendo da forma errada, que nós, no início da live, explicamos posição, lubrificação, como você começa. E se você está fazendo tudo certo, está com dor, procure um coloproctologista para te examinar, para ver se não tem alguma patologia oculta em canal anal ou na parte externa do ânus ali, que pode estar causando dor. Dor, sempre tem algo errado. Deu dor, ó, abre os dois olhos e vai procurar um especialista, ok? Fernando, assim, ó, eu gostaria que tu quisesse fazer algumas considerações finais. Mais uma vez, eu quero te agradecer muito, né? Essa aqui é a primeira live, as pessoas estão pedindo para nós fazermos outras lives de outros assuntos. Vamos combinar e vamos fazer sim, tá, pessoal? Mas assim, ó, obrigado por esse teu tempo que tu disponibilizou sobre um assunto tão árido, vamos dizer assim, para a imensa maioria das pessoas, tá? Mais uma vez eu digo, siga o Dr. Fernando Bastos no Instagram. Longevidade Masculina é aqui no YouTube. É um profissional sério, com credibilidade, que estuda, que sabe o que faz. E também tem o seu Instituto Burman em Bastos, junto com a sua esposa em Porto Alegre, que tem tratamentos espetaculares da parte estética. Você pode conhecer também através do Instagram. Então, eu recomendo, não é só porque é um amigo, um conhecido, porque eu não indico apenas por amizade. Eu indico por capacidade e credibilidade. Então, Fernando, eu te agradeço demais. Eu passo a palavra para ti para as considerações finais. Depois, pessoal, apenas a minha última fala é, se tiver muitas dúvidas aqui, nós vamos anotar essas perguntas. Depois eu vou encaminhar para o Dr. Fernando Leo, para o Dr. Fernando Bastos. Pode ser que ele faça lá no Instagram, talvez, algumas pequenas vídeos respondendo perguntas, ou até mesmo no seu canal aqui do YouTube, algum vídeo. Pode fazer assim as perguntas que eu vou depois repassar para ele, sim. Ok? Fernando, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Lemos, ao convite, né? Dizer que é uma honra para mim, mais uma vez, dizer que é uma honra para mim estar aqui com o teu público e contigo, né? Tu que hoje é uma referência nacional e internacional, é um orgulho dos gaúchos, nesse 20 de setembro, né? Posso dizer que o Lemos é um orgulho dos gaúchos, porque ele levou o Planeta Intestino, esse projeto lindo de esclarecimento da população de forma técnica, clara, direta, totalmente sem custo para todo mundo. Realmente é muito raro ter isso, e eu quero te parabenizar, né? E quero te agradecer a oportunidade de falar para o teu público, né? Espero ter podido transmitir um pouco do meu conhecimento aqui também, né? E dizer que eu estou à disposição, pessoal, se vocês quiserem saber mais temas a respeito da urologia, né, podem me perguntar lá no Instagram ou pedir no meu canal aqui do YouTube, que vai ser um prazer para mim. E eu estou sempre à disposição aí, Lemos, para conversar contigo nos assuntos que tu, assim, desejar, tá bom? Fernando, só para nós finalizarmos aqui, muitas pessoas aqui te parabenizando, nos parabenizando aqui, outras reclamando aqui um pouquinho que a live foi muito curta. Se acharam curta, que é porque gostaram, né? Porque quando é cansativo, a pessoa acha que está sendo muito longa. E olha uma coisa interessante, que eu vou até citar o nome aqui dela, Helena Piscine, olha que ela escreveu aqui, que essa live deveria fazer parte do currículo escolar ou até mesmo da faculdade, né? Os jovens evitariam muitos problemas. Que interessante, né? As pessoas terem essa noção que nós não estamos aqui falando de algo, de uma brincadeira, né, Fernando? Sim. Nem de algo que é um assunto que é para chocar as pessoas. Nós estamos aqui trazendo informação de qualidade
sobre um assunto que é tido para as pessoas poderem tomar sua decisão conscientes, né? Acho que é esse o papel da live, para que as pessoas façam o que desejam fazer, mas façam sabendo como deve ser feito e dos riscos que vão correr e decidam que façam de forma consciente, tomem as precauções necessárias. Eu acho que esse é o grande papel, se a gente conseguir, né, que as pessoas tenham essa consciência, já valeu a live aí, né, Leandro? Já vamos ter prestado um bom serviço. Né? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Foi espetacular a tua participação, clara, fácil entendimento, que eu sempre digo que o planeta intestino, nós temos milhares, não centenas, milhares de médicos. Nós já fizemos uma contabilização, mas o objetivo principal é falar de forma fácil para a pessoa leiga poder entender. O médico tem como achar informação de outra maneira, mas muitas vezes o leigo não tem. Então, nós estamos aqui, eu digo, o pessoal que participa comigo, eu sempre gosto que fale linguagem mais fácil, e foi o que tu fizeste. Então, muito obrigado a todos. Dr. Fernando Bastos, muito obrigado. Sigam ele, Dr. Fernando Bastos. No YouTube é Longevidade Masculina. E eu desejo uma noite abençoada para todos vocês. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Vamos fazer de tudo para essa live ficar aqui gravada no YouTube, para quem quiser assistir novamente e até poder anotar, poder fazer isso. Um abraço a todos e até uma próxima.